Olá pessoal, bem-vindos a essa live de hoje, onde vamos fazer uma pergunta muito simples, mas muito crítica, muito fundamental. Vou deixar isso aqui. Uma pergunta muito fundamental, em que as pessoas se enganam redondamente. Porque eles acham que dá para usar o inglês enquanto eu aprendo. E a gente nem fala aprendo, bem, vamos parar com esse negócio de aprender, porque aprender é matemática, geografia, biologia, essas coisas que você aprende, que estuda na escola, para aprender com professor, com lousa, com livro, com escola. Isso aqui não é uma escola, isso aqui é uma instalação do inglês, de fato, porque a gente não estuda, não memoriza, não pensa para poder aprender a falar o seu próprio idioma. E não é diferente, não pode ser diferente. É uma coisa muito complexa esse negócio do ser humano sair falando. Não dá para reinventar isso. É a maneira como a gente incorporou sons e transformou em significados, como a gente faz quando pequeno, ou não é. Ah, mas é adulto, é outro idioma. E daí? O aparelho que faz isso é o mesmo. Essa é que é a questão. Tem uma mecânica, tem uma forma da fala ser adquirida. Tem algumas coisas, algumas prioridades. O som, por exemplo, é prioritário em relação ao significado. Só que as pessoas querem o significado, porque querem se comunicar. Mas não perceberam que elas não fizeram isso quando eram crianças. Quando eram crianças, de 1 ano e meio até 3 anos de idade, mas elas colocaram sons, sem pensar em nada. 1 ano e meio de idade, vai ficar pensando, vou falar isso para dar naquilo. Não tem isso. Não tem futuro. Vive no presente. Então não há estudo, é um instinto que nós temos, o falar. E instinto não se aprende, não se estuda para ter, né? Não é uma informação, é uma capacidade, e é muito mais física do que outra coisa. Então não é mais aprender, é adquirir, aquisição. Agora a pergunta é outra coisa, isso aí é só para mudar o termo, porque o termo é de adquirir, não de estudar e aprender. Dá para usar o inglês enquanto eu estou adquirindo ele? E a resposta é não, um rotundo não. Ah, mas aula de conversation, não sei o quê. Não. Ah, eu vou ficar ouvindo música? Não. Ah, não, eu assisto um montão de filme. Eu estou conversando com americanos por telefone, por Skype, sei lá eu o quê. Não adianta nada, não evolui nada, não melhora. É um instinto que as pessoas têm, uma coisa meio inconsciente, porque no fundo, com a criança, o que acontece é isso, é ter um contato com o inglês, né? Mas se ensinar inglês, a pessoa não entende como é que faz, em geral. Os professores não entendem como é que faz. Por isso que os cursos não funcionam. Nunca ninguém se perguntou, os cursos não funcionam, isso é pá. E quem não souber isso é porque ficou fechado em si mesmo e não perguntou para todo mundo que faz curso de inglês. Pergunta. Pega 5 amigos ou 5 amigas que vai lá que fizeram curso de inglês. E pergunta se falam inglês. Eu vivo perguntando. Ninguém. Peraí, ninguém? Ninguém. E se falar? Não, eu consigo ler, eu consigo entender. Mentira, não entende nada, não. Bota lá um filme mesmo. Bota lá uma música e pede para entender. É assim, essa é a realidade. Pode fazer a prova, não precisa estatística nem nada, né? Não vai perguntar numa escola de inglês se o povo que sai de lá sai falando, né? Porque eles vão falar que sai. Mentira. Ah, mas é garantido, não sei o quê. Garantido nada, né? Não tem como garantir uma coisa dessa. Ensinar inglês não sabe como é que é. Porque não sabe qual é esse órgão que faz a gente falar. Fundamentalmente é isso. Aprender inglês, os alunos e alunas, pior ainda. Não tem a menor ideia. Entra lá, se entrega numa coisa que é qualquer coisa, né? É uma coisa esvoaçante, assim, nebulosa. Inventa-se um montão de coisa, põe-se nome, o método da NASA, o método atômico, o método não sei o que eu descobri lá, um professor que super rápido. Essa do rápido, então, é boa, né? Cada um é um, não tem história de ser rápido, vai lá que eu garanto, né? Aprender inglês, ninguém entende como é que faz isso. Ninguém se apropria, inclusive, do seu próprio, um adulto, não tendo nascido na Inglaterra, nos Estados Unidos, né?
Como é que ele faz? Como é que ele se apropria do processo de aprender? Aprender, de adquirir. Dei aula há muito tempo, inutilmente, 15 anos, tentando ensinar e não funcionava. Até que me rebelei e nos últimos algumas décadas a gente implementou um sistema que usa esse órgão que nos faz falar. Tem um órgão que está fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Vocês estão me ouvindo, entendendo? Tá. Sabe por quê? Porque tem um órgão funcionando com esses sons que eu estou emitindo. Ele pega esses sons e transforma em significado. Aí quer responder? Pega o significado, transforma em som de novo e manda som. Os sons são fundamentais. É a matéria-prima, é o tijolo da parede, a corda do violão. Antes da bela canção, precisa ter o violão. Antes de se comunicar, precisa ter os sons. Senão não vai. Que nem a água antes do copo. Né? O som, ele contém, é o contenedor do significado. Eu sempre falo isso, né? É muito importante o som. E fica por último. E nunca acontece, inclusive, né? O som certo, a pronúncia, a fluência, né? Conquistar a fluência. Mas, gente, tem que ser imediato, senão nem começa a funcionar o assunto. Aprender inglês. Então, a coisa é meio esvoaçante. E o povo, então, sai dando tiro para tudo quanto é lado, né? Para ver se alguma coisa funciona. Intuitivamente não está de todo errado, tá? Porque a criança faz isso, ela tem contato com a linguagem. Ter contato. Então, fica só entrando em contato com a linguagem. Para ver se alguma coisa funciona, né? Depois de 15 anos, lá, o tempo inteiro tendo contato, alguma coisa é capaz de funcionar, mas é por acaso, não com foco, não com ferramentas que instalem esses sons, para que você comece a fazer movimentar o sistema todo que nos faz falar, que é o que a criança faz. 7 bilhões e meio de crianças que nasceram, já são adultas, ou que estão adquirindo seu próprio idioma, seja na Rússia, seja onde for, estão fazendo isso, entrando em contato, né? Permanente e com sons corretos, né? Então, agora, ter contato apenas com o inglês, quando eu quero que a coisa funcione num tempo viável para mim, né? Funciona isso? Por exemplo, ter contato com o inglês. Como é que é essa frase em inglês? Como é que são os sons dessa frase? Ah, vocês entenderam, tá lá, ter contato com o inglês. E aí, como é que é essa frase em inglês? Qual é o som dela? Vai dar errado. Se não tiver um meio, algumas ferramentas, não, eu mostro para vocês uma ferramenta, por exemplo, get, e não é get, né? Get é que nem pet, o importante são os sons vogais, viu? Tem coisa de consoantes, por exemplo, não é get, nem get, não precisa, porque você vai juntar com in. Get é que nem pet, essa tabelinha nossa de vogais que a gente usa na ferramenta Sounds para instalar os sons do inglês, os que tem, os 10 sons vocais que tem. Os consonantais, os sons de consoante, é consoam, 2 pedaços da boca, isso é internacional porque todo mundo tem a mesma boca. Então, get, pé, se, e, six, não six, para depois ficar in, né? Alguns ficam in. Touch, não é touch, touch. With, six. English. É E, não E. Devia ser E, English. Ficou E, English. Lish, E também. Ah, esses são sons? Sim. Aí uma hora qualquer, você instalando esse negócio, esse som, que som que é? O som de entrar em contato com o inglês. Get in touch with English. Get in touch with English. Tem meios para instalar isso, instalar essa lógica toda que tem dentro disso de get in touch with English. E tem ferramentas para poder fazer isso. Opa, deixei ligado aqui, desculpe. Cala a boca. Ok. Ter contato com inglês, adianta? Só ter contato? Treinar inglês. Ah, não, eu quero treinar inglês. I want to train English. Não adianta treinar, não tem que treinar. Treinar coisas musculares apenas. Tipo, isso aqui, se eu treinar, eu consigo.
né? Treinar o músculo. Mas essa lógica toda que transforma sons em significado e significado em sons para conversar, isso não tem treino possível. Não há treino disso. Prática. Preciso praticar inglês. Imagine praticar. Você tem que ter a coisa instalada. Se instalou, pronto, acabou. Como o português. Se a gente ficar aqui treinando português um montão, vocês não vão melhorar nem um tico o português. Por quê? Porque instalou. Quando era pequeno, com 5 anos já estava instalado. De idade, né? 5 anos de idade, a criança. Não podemos passar 20 horas aqui falando português, não vai melhorar nada, nenhum milímetro. Por quê? Porque tem que instalar. Depois que instalar, precisa esquecer. E pegar mais coisas num processo produtivo de matrizes sonoras do inglês, né? Treinar, praticar, é bobagem isso daí, bobagem total. Aula de conversation, não sei o quê, bobagem. Não, eu fico falando com uma pessoa nos Estados Unidos, não adianta, não tem treino, tá? Ouvir inglês, entender inglês, não adianta, você tem que instalar a coisa. Esse é o processo de aquisição, instalar, depois de adulto, morando a 5 mil quilômetros do lugar onde fala essa coisa todo dia, né? O inglês, no caso, Estados Unidos, Nova Zelândia, sei lá, Inglaterra. Entender o inglês, como entender se você não tem os sons que a pessoa está usando para falar com você? Como é que você vai entender? Ela está falando um negócio que você não é capaz de repetir igualzinho que a pessoa falou. Porque você não os tem lá dentro, você não está equipado com aqueles sons para recebê-los e transformar em significados. Você não tem aquelas imagens sonoras que estão falando com você. E são imagens que ficam fixas lá, em forma de matrizes, não exatamente a frase que vão falar, mas as matrizes lógicas daquela frase, sim, você tem. Então você reordena com as matrizes que você tem e pimba, entende, em zilionésimos de segundo. Quando aqueles sons chegam, porque o que chega são sons, não são significados. E você protocola aquilo, desprotocola, a palavra complicada, mas você ordena aquilo como num computador, vai dados, não vai significado. Querida mamãe, tô aqui chorando, que não te vejo há muito tempo. Send, mandar, enviar. Aí chegam lá dados, o computador ordena aquilo de maneira que tenha um significado para você que conhece a mamãe, etc, etc. É outra coisa. Falar não é um ato de transmissão de significados. Até sim, falar, né? Mas adquirir a fala, você tem que primeiro ter os dados. Ter uma ordenação, um sistema que ordena, e esse sistema ele é instintivo, ele é físico, ele é uma capacidade que os seres humanos têm. E ele é adquirido. Mediante o quê? Mediante a instalação dos sons. Só sons? Só sons. Não sei se barulhos quaisquer, né? Não, são os sons vocais que evoluíram durante milhões de anos, ou milhares, sei lá, depende do ponto de vista. Mas durante 2 milhões de anos o ser humano explodiu aquele negócio de simplesmente chamar a mãe, ou se identificar pelo som com a mãe, que te localiza pelo som que você emitiu, e pronto, e chega lá, né? E essa evolução do ser humano, tem várias teorias a respeito, eu tenho a minha própria, um dia eu conto. Mas o fato é que são sons apenas, tá? E tem que ter esses sons instalados, como isso aqui, ó. Estou instalando o dedo, certo? Todo mundo consegue fazer? Mesmo não vendo o que é, porque tem imagem sonora que é esta e que está aí também, tá instalada lá. Agora, isso é um barulho qualquer, né? Mas os sons vocais também são imagens sonoras que a gente instala na forma de matrizes para poder trocar pedaços dessas matrizes, poder se comunicar, entender qualquer coisa, dizer qualquer coisa. Então, ter contato com o inglês é esse caso aqui. Por exemplo, aqui tem um rapaz melhorando, consertando um instrumento. Venceu a borracha, o cara vai trocar. Aí aparece esse outro aqui dizendo assim: posso lavar só uma roupinha rápida, é que eu tenho que viajar. Posso botar aí dentro? Não, não pode, moço. Nós estamos consertando o negócio. Não dá para você usar. É aquela história, né? Será que enquanto eu adquiro, enquanto eu aperfeiçoo, enquanto eu instalo a coisa, será que dá para eu usar já?
Sinto muito, não dá. Não, é só fechar um pouquinho, enfio aí dentro, você... Não dá. É que o cara da roupa aqui não entende da máquina. E é preciso entender isso. Eu estou instalando, não posso mexer. Ah, moço, um instantinho só, as minhas crianças estão indo para a escola, eu preciso comprar 2 pãozinhos na padaria. Por favor, fecha esse negócio, eu vou lá correndo e devolvo 10 minutos. Não dá, moço, o negócio está sendo totalmente refeito, está sendo melhorado. Tá? Aqui, o pessoal morando na casa. Eu estou usando esses exemplos para vocês verem a distância enorme que tem entre adquirir uma capacidade de se comunicar e se comunicar. Fazer a ferramenta, construir a ferramenta e usar ela. Aqui está o pessoal usando a casa. Alguém está pensando na casa? Está pensando nada. Já está com ela lá, pronta. Então estão lá morando. O senhor lá, aposentado, está lendo um livro engraçado, fim de semana. Está todo mundo relaxando, até o cachorro está de boa lá. Né? Ótimo, estão usando a casa, inclusive o cachorro. Aí a senhora chega e fala assim, moço, neste estado da casa, né? Em aquisição da casa, em construção da casa, chega, moço, eu tô com essa coisa aqui, eu preciso imediatamente dar uma requentada nessa feijoada, só um instante. Moça, não tem cozinha, não tem fogão, não tem nada. Aqui não está instalado ainda. Não, mas é rapidinho. Poxa, é assim o absurdo de tentar usar a linguagem, que é toda uma instalação, e adquirir ao mesmo tempo. Não são coisas absolutamente compatíveis. Né? Entre esse processo de adquirir, hein? E a capacidade de comunicação, quando não tem a capacidade de comunicação, que é a maioria dos casos das pessoas que vão fazer um curso de inglês, né? Entre o processo de adquirir e de conversar, usar, enfim, né? Ver um filme, você está usando linguagem. Você está vendo conversa entre atores lá, atrizes, né? Ver o filme, ou ouvir uma canção, entendendo, se inspirando, não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A distância entre um e outro é enorme. Não tem nada a ver. Eu posso fazer uma comparação bem pior ainda, bem crítica. Ai, meu filho de 5 anos, você tem uma filha de 5 anos, vamos deixar eles casar e nascer criança? Ah, que legal, já pensou ter coleguinha para brincar? Como assim, 5 anos de idade? Não vai rolar. Por quê? Porque está adquirindo a capacidade de reprodução que o ser humano tem. Ainda não chegou lá, moço. Não é possível fazer. Ah, não, mas é imoral. Não, é porque é imoral. Não dá, mesmo que seja. Ou não seja, mesmo que não fosse imoral. Não dá para uma criança de 5 anos se transar com outra de 5 anos, do outro sexo, né? E ter filho. Por quê? Porque está preparando, está crescendo, está instalando as capacidades disso. A mesma coisa, eu juro para você. A mesma coisa. E é desmistificar muito, porque existe uma consciência. Consciência não, uma noção. Que noção nada, nem é isso. É uma sensação geral de que eu falando inglês vem de lá, né? Que a criança tem contato com a sua própria língua. Mas ela é outro ambiente dela. Primeiro, ela não fala nada. Segundo, que ela não sobrevive se não tiver a sensação dela que se ela não chorar, não vai mamar. De fato, o instinto dela, então, leva ela a adquirir os sons, primeiro os sons, claro, uma criança de 1 ano e meio não pensa em nada, que ela vai usar depois. Né? Quando tiver instalado numa massa crítica de comunicação, e ela começa a realmente a ter perguntas e respostas, etc. e tal. Né? Atrapalha até. Então, isso aí é preciso encarar como uma atividade de produção mesmo, sabe? Tem meios de produzir? Claro, temos as ferramentas. Uma delas, por exemplo clássico, né? Devolver o texto à sua natureza, que é sonora. Alguém falou aquelas coisas que estão escritas. A escrita é fantástica. É um símbolo da fala, do som. É um símbolo do som que está lá. Né? Devolver ao texto essa natureza sonora. Usar o texto, claro que usar o texto. Não vai usar, é louco. Né? Tá lá tudo escrito, tá lá tudo falado, entre aspas, né? Só que colocado no papel. Vamos devolver, é muito fácil devolver a natureza original, né? Que é sonora, inclusive. Agora tem que estar alfabetizado, né? Para poder fazer isso, falar o texto. Alfabetismo é isso, falar um texto, saber que som tem e produzir esse som da palavra. Você não precisa nem saber o significado, né?
Agora, a questão do alfabetismo é fundamental. E também é gostoso considerar a retenção dos sons vocais humanos. É muito de alta retenção, grude assim, é super bom. Né? Pau, cola mesmo, e fica um tempão. Constatar isso na prática é muito bom, usando os elementos de instalação, usando os elementos que fazem essa ressubstanciação do som, tirar do texto e transformar em fala. Constatar isso na prática é muito bom, porque você tem a sensação que você está ecoando o que você ensaiou antes. Pô, saiu direitinho, em voz alta, uou! Nossa, que bacana! E quando você tira sem saber, também, aí não dá. Tem que ter um processo de instalação, né? Encarar mesmo como uma atividade de produção, né? Uma dessas atividades é essa daqui, quando se usa texto, né? Textless reading, leitura sem texto, eu já falei várias vezes, ler em voz baixa, retirar o acesso, né? Não vou olhar, não, tira o acesso, fecha o livro, joga fora, não sei, né? E aí sim, falar em voz alta, lendo da onde? Lendo entre aspas, daquilo que você preparou daquele texto, nesse ato de dar substância ao texto, substância sonora, que é muito mais forte do que o visual só da palavra. Esses elementos que compõem essa ressubstanciação do texto, estou falando de texto aqui, né, de uso de texto, voz íntima, entonação e efeito trem. Tem gente que fala entonação eu prefiro. Entonação e efeito trem. A gente explicou isso várias vezes, vejam as lives anteriores, acho que a passada eu explico isso, a antepassada também, né? Claro que isso é tudo dentro do ambiente já de alfabetismo, você está com o som certo na hora que você bate o olho numa palavra. Bateu o olho já sabe que som ela tem, como é em português. Maçã e maca, qual é a diferença? Completamente diferente uma palavra da outra, o sentido diferente, tudo diferente, é só duas minhoquinhas, maçã, né? E maca não tem minhoquinha nenhuma, a cedilha e o acento... o tio, né, em cima do ar. Alfabetismo fundamental. Isso daí é coisa. E se pode usar inglês falado também? A fonte principal de inglês falado é falar consigo mesmo. Opa, de graça. Tá lá o tempo todo, 25 horas por dia se quiser, né? Falar consigo mesmo. Tá lá embaixo no nariz de todo mundo, né? Usar a própria boca, porque você vai ouvir como se fosse com os mesmos atividades, vamos dizer, do sistema neurológico, né? Vocês vão usar os mesmos elementos que vocês usam para ouvir outra pessoa. Se eu falar uma coisa, eu estou ouvindo do jeito que eu ouço, com os mesmos elementos que eu ouço, né? Os centros de recepção são os mesmos, da fala própria e da fala de outro. Tá? Então vamos usar isso aqui, importantíssimo isso, tá? A gente dá para ouvir aula em inglês? Dá, estamos criando aqui a mesma aula em português, né? Você clica lá na bandeirinha inglesa e está ouvindo esse tutor, que sou eu, interpretando tudo que está sendo falado em português, mas em inglês. De quebra a gente botou espanhol também, é quase um entretenimento, uma forma de deixar o curso mais atraente e mais interessante, né? Às vezes você está lá, ouve em português, agora eu vou ouvir isso em inglês, como é que é? Por que não? Mas não perde a dinâmica da aula, porque a aula continua. Aí você volta para o português, se tiver pouco inglês. Ou quer ouvir a aula inteira em inglês? Pô, problema nenhum. Mas não adianta muito treinar, não acreditem que isso vai ter bom efeito, é mais um divertimento, tá? Isso aqui está em preparação, ainda não está lançado, requer um trabalhão, dublar todas as aulas e requer também um pouco de TI, uma programação para poder que o aluno ative e desative a versão inglesa, né? E espanhola. Soy nativo en los dos, en portugués y en castellano, y también soy nativo en inglés y en portugués. And I'm also native in English and Portuguese, so no problem. Que vai ser o inglês e o espanhol autênticos, sem sotaque nenhum, sei. E todo o vocabulário, etc. Não, uma pessoa falando espanhol de fato e uma pessoa falando inglês de fato na aula, né? Quem quiser ouvir primeiro em português e inglês, primeiro em português, depois em espanhol, vai se divertir bastante. Há condições de fazer? Opa, problema nenhum. Mas não vai aprender inglês por causa disso, ou não vai aprender espanhol por causa disso. Vai aprender usando as ferramentas consigo mesmo. E falando consigo mesmo é uma coisa muito boa. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento,
essa foi uma dica muito boa. E eu aguardo os comentários de vocês, vou responder, deve ter gerado algumas perguntas. Ponto fundamental, não dá para treinar inglês falando, né? Com o que eu não tenho. Não dá para tirar do bolso uma coisa que você não colocou lá dentro. É assim. O que dá é para instalar. E não mistura as coisas aí não, porque o uso e a aquisição de uma coisa, né? Ou a aquisição, construir uma coisa e usar são coisas bem diferentes. Bem diferentes e muitas vezes atrapalha, viu? A maioria das vezes. Ok. Falei bastante coisa aqui, né? Procurem elaborar perguntas sobre isso e mudar a atitude, porque em geral, vou ouvir inglês, acho que vai funcionar. Não vai, não. Ok. Um abração para todo mundo. Até a próxima live, quinta-feira, 21h30. The Speaking Organ. Pesquisa, metodologia e treinamento.